Olá, eu sou Marisha Navarro. Eu sou a Camila Figueiras. E esse é o Ilumina, o podcast que ilumina e traz expansão da sua consciência. E hoje nós estamos aqui com a Valquíria Marcelino Fruteiro, que veio falar um pouquinho pra gente sobre a conexão com os arcanjos. Isso, seja muito bem-vinda, Val. É um prazer receber você aqui. Obrigada. Isso. Val, começa falando um pouquinho sobre os arcanjos, como tudo começou, um pouquinho da sua história pra gente. Tá bom. Então, tudo começou, na verdade, com alto estresse, trabalhar numa grande empresa e não conseguir lidar com tantas coisas e a alma gritando que não era aquilo, né? Então, depressão, depois crise de pânico, e eu falei, chega, né? Eu preciso me encontrar, eu preciso entender o que está acontecendo. E aí, a partir desse ponto, eu pedi para ser mandada embora e comecei a caminhada do autoconhecimento. A jornadinha do autoconhecimento. Do autoconhecimento. E aí, várias coisas vinham na minha mente, mas eu não sabia o que era. Vinham projetos, assim, e eu falava assim, nossa, mas como assim, né? Que projeto é esse? Por quê? E o primeiro era de conexão com os elementos da natureza. Então, veio todo um projeto inteiro, que eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Eu até escrevi, mas deixei guardado anos na gaveta, porque para mim, naquela época, aquilo não fazia sentido. Você intuiu, é como se você tivesse recebido uma inspiração ali de algo que você não sabia o que era. Exatamente. Não fazia ideia. E engavetei, porque para mim aquilo era viagem na minha cabeça. Mas vamos voltar um pouquinho, Val. Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Você quer falar um pouco da tua formação? Como que foi essa tua jornada, assim, profissional, né? Antes aí dessa conexão. Então, eu sou formada em administração de empresas e pós-graduada em marketing de serviços. Que legal. Né? Eu trabalhei numa grande empresa de serviços públicos em São Paulo durante muitos anos, muitos mesmo. Tinha um cargo bom, salário ótimo, mas nada daquilo me deixava feliz, né? E aí que eu cheguei nesse ponto e resolvi virar essa chave. Sim. Dentro desse vazio, você sentiu a necessidade de uma transformação. De uma transformação, porque eu costumava dizer que a minha alma, ela não falava, ela gritava. Eu já tinha passado do ponto, entendeu? Então, nesse momento, muitos me consideraram louca, muitos me consideraram corajosa, e eu, na verdade, eu só estava seguindo o que, para mim, era uma questão de sobrevivência. Né? Porque eu costumava dizer para quem me questionava, assim, não adianta eu ter um bom salário para pagar um hospital, porque eu estava doente. Então eu tinha que pagar médicos, eu tinha que pagar psicólogos, eu tinha que pagar um monte de coisa com o dinheiro que eu ganhava. Então, para mim, aquilo não fazia sentido. Sim. Aí foi quando você decidiu, então, sair e procurar outros caminhos. Outros caminhos, exato. Aí comecei a procurar cursos de autoconhecimento, né, livros. Eu sempre tive muita intuição, porque quando eu estava precisando de alguma informação, apareciam livros, né? Livros específicos sobre temas, né, que estavam me afetando naquele momento. Aí comecei a procurar curso e tudo que eu procurava não era o que eu queria, até que eu achei um curso. E neste curso, né, que era autoconhecimento, era um pouco de xamanismo, tudo misturado. Um belo dia a professora me fala assim, por que você não trabalha com os arcanjos? Eu olhei para a cara dela, por quê? Né? Ela falou, porque eu vejo os arcanjos no seu entorno. Uau! Aí eu falei, bom, vou pesquisar sobre o assunto, porque eu não sabia nada de arcanjo. Ela falou, você vai se conectar com os arcanjos para saber o que eles querem. Mas como é que se conecta com os arcanjos? Eu não sabia.
para mim, aquilo tudo era muito fantasioso na época, né? E aí ela, muito generosa, se conectou com os arcanjos e trouxe um esboço, alguma coisa, né? Tinha uns textos e eu lia aqueles textos e eu falava, tá, mas o que é para fazer com isso, né? Como que eu vou usar isso, né? Eram de autoconhecimento e eram muito bons para mim e tudo, mas ela falou, é para você trabalhar com seus futuros clientes. E aquilo para mim não fechava. E eu catei aquele papel, aquelas coisas que ela me deu, botei embaixo do braço e procurei uma amiga que jogava cartas e oráculos e conversei com ela, mostrei. Aí ela consultou as cartas, os oráculos e ela falou assim, é para você fazer o seu oráculo. Era assim, simples, né? E eu falei, oi? E nessa época você nem tinha contato com os arcanjos, nada? Nada. Nem sabia o que era? Não sabia. Eu sabia os nomes de alguns arcanjos que eu tinha ouvido na Bíblia, né? Alguma coisa assim, e os mais conhecidos. Eu não sabia nada. Eu não sabia a diferença entre anjo e arcanjo, entendeu? E aí, falei, bom, tá, assustei. Falei, mas o que eu faço com essa informação? Passado o susto, chorei muito, lógico, porque era uma responsabilidade imensa, né? Sim. Tipo assim, se isso é verdade, né? Porque o questionamento vem. Se isso é verdade, é uma responsabilidade imensa. Eu não entendo nada sobre isso. Por que eu vou ter que fazer uma coisa desse nível, né? E o engraçado é que vinham de várias frentes, né, essa confirmação, né, Val? Vinha. Então, muitas pessoas já chegavam e falavam sobre isso para você e você, né, foi só uma confirmação, né, desse trabalho. E que nem eu falei, eu tinha intuição de livros. E um dia, num sebo, eu estava comprando vários livros e eu vi um livro que me chamou a atenção. Mas eu deixei, não peguei. Aí, quando eu continuei, achei outro dele. Não sei o quê. Eu catei o livro, dei uma folheada, falei, vou levar esse livro, né? Na época, esse livro, que eu peguei esse livro, eu ainda não estava estudando essa questão dos arcanjos. E o nome do livro é Pergunte ao Seu Anjo. E sempre, só que eu lia, parava, não lia ele direto. E sempre que eu precisava, que eu abria ele tinha lá uma informação. E no meio dessa confusão do oráculo, quando eu cheguei no oráculo e eu não saía do lugar com o oráculo, eu abri um dia, numa das páginas, e estava escrito assim, como montar o seu oráculo dos arcanjos. Uau! Era o que você estava buscando. Era o que eu estava... Meu Deus! Então, aí aquilo para mim assim, é uma confirmação profunda, porque eu não tinha parado naquela página do livro, mas eu cheguei lá. E aí, obviamente, desabei de novo. Eu falei, tá bom, então vamos lá. Vou tentar, vou ser mais firme comigo mesma, vou tentar entender. E aí eu comecei todos os dias a sentar, me conectar com os arcanjos e deixar as coisas virem. E aí o oráculo foi esse primeiro trabalho que eu consegui fazer, só que assim, ele demorou muitos anos para ficar pronto, porque... Quando que você começou a receber toda essa informação? Eu iniciei em, acho que 2016 ou 2017. E ele ficou pronto o ano passado, e aí comecei as coisas para fazer a editoração dele e tudo mais. Mas assim, nessas idas e vindas, porque eu parava, eu não conseguia continuar, porque como eu não tinha conhecimento sobre o que eles estavam falando, e a minha orientação sempre foi, não pesquisa, se conecta, né? Escreve primeiro. Então eu sempre ia fazendo assim, e sempre chegava um momento que eu enroscava, né? Mas enroscava, obviamente, por causa da minha insegurança, não por conta deles. Eles estavam falando, mas eu não estava entendendo.
Então, até chegar ao formato final do material, entender o que era para fazer com aquilo, como que era para ser trabalhado, eu demorei, entendeu? E aí eu acho que eu demorava e começou a vir várias outras informações, vários outros projetos. E aí eu comecei a ter muita informação. Eu falei, para. Pedi para eles, eu falei, não consigo. Eu não tenho cabeça nem estrutura emocional e mental para lidar com tanta coisa, assim, né? Deixa eu trabalhar só com um, deixa eu terminar o oráculo, né? Olha que interessante, né? Às vezes a gente tem uma insegurança dentro da gente, né? Que impede a gente, de repente, de se conectar com o nosso caminho de alma, né? Então, é muito legal isso que a Val tá trazendo, porque, né, existe toda essa força, essa egrégora espiritual, né? Que, às vezes, tem algo ali pra gente, né? Tem um caminho pra gente e a gente tá ali naquele processo nosso, né? Enfim, nessa jornada de se autoconhecer, de liberar também as nossas crenças, né? De trabalhar as nossas questões. A gente fica tão envolvido ali que a gente acaba não entendendo ali que existe algo muito maior, né, Val? Então, acho que o que pegava era realmente essas questões, né? E até porque eu acho que todos esses processos que a gente passa, né? Sempre nós somos os primeiros a serem atendidos, né? Então, durante todo esse processo, eu tive que lidar com todas as minhas crenças, né? Sim. Com todos os meus medos e tive que ir conseguindo colocar cada coisa no seu devido lugar, dar o tamanho correto para cada coisa, né? E isso é muito difícil. Então, eu costumo dizer que assim, a construção do oráculo foi uma construção da Valquíria também, né? Assim, Perfeito. Né, emocional, né, do autoconhecimento, porque para poder trabalhar cada uma daquelas cartas do oráculo, eu tive que olhar para elas e olhar para mim, para você mesma, né? Perfeito. Então é um processo longo. Muito bom. E com relação aos arcanjos, né? Eu tenho uma dúvida, assim. Como que é que eles se conectam com você? O que eles trazem? Como que é essa conexão? É até pra gente entender também, né? É claro que é individual, né? Acho que cada um tem a sua maneira de se conectar. Mas como que foi essa conexão pra você? Então, eu não ouço, eu não vejo, né? Eu sinto, vem a informação, né? E, por exemplo, quando eu parava e sentava, eu falava, tá bom, eu vou me conectar. Teve uma parte de um dos projetos que eram mensagens diárias dos arcanjos. Então, eram 365 mensagens. Então, eu me conectava com o arcanjo do dia, porque cada dia da semana tem um arcanjo que representa aquele dia. Então, eu me conectava na segunda-feira com o Jofiel e falava, Jofiel, o que você quer falar hoje? Qual é a mensagem? Então, vinha uma frase. Mas, assim, se eu não parasse ali, não me colocasse, não acontecia nada. Então, assim, em primeiro lugar, eu tinha que estar disposta. Sim. Né? Mas, assim, saber, eles são assim, eles são assado, eles têm asa ou não têm, né? Eu acho que cada um vê... Imagina de uma forma. Imagina, né? Percebe de uma forma, né? Mas tem até... Eu não lembro se é nesse livro que ele fala que, na verdade, o que a gente confunde com as asas são os vórtices, né? Energéticos, que eles são muito grandes, né? Então, para quem consegue visualizar, você visualiza e você não tem essa noção exata, né? Faz todo sentido. Se não me engano, é neste livro que fala sobre isso. Que não são asas, são que não são asas, são os vórtices das costas que estão, né? Eles são grandes, principalmente, né? Quanto mais elevada, né? A frequência, então o vórtice é maior. Então aí você vai vendo as asas, né? Val, então você disse que a sua comunicação, né, entre aspas, é intuitiva, total intuitiva. Então você se coloca, né, em concentração, em abertura, isso. E aí eles de forma intuitiva fazem essa comunicação com você.
Exato. Bonito. E forte. É forte. É forte e, assim, é difícil, porque, que nem quando a gente fala do oráculo, né? Eu falei no oráculo, por exemplo, sobre geometria sagrada. E eu não sabia nada sobre geometria sagrada. Que doideira. Também, né? Também, né? Eu não sabia nada sobre os arcanjos, eu não sabia nada sobre como criar aquele produto. E eu não sabia nada sobre geometria sagrada, né? Sim, você foi forçada... Eu fui, exatamente. A ir atrás e pesquisar. Mas eu fui pesquisar depois, primeiro eu escrevia. O que eu intuía. Legal, então você não tinha nem noção do que se tratava. Não, eu sabia porque eu já tinha ouvido falar de uma tal geometria sagrada, eu sabia que tinha símbolos, mas eu não tinha conhecimento nenhum sobre o que eram os símbolos, como funcionavam, não sabia nada. Então, vinha a informação, eu escrevia tudo. Depois que eu terminava de escrever, porque obviamente minha curiosidade humana e aquela necessidade de saber se aquilo estava certo, se eu falei assim, gente, eu não posso estar escrevendo, falando um negócio em nome dos arcanjos e inventando uma maluquice qualquer. Era assim que eu me sentia, né? Então, aí eu ia pesquisar. E aí eu ficava abismada que fazia sentido o que eu estava escrevendo. Era igualzinho ali, bem alinhado. Alinhado com aquilo, entendeu? Às vezes com outras palavras, mas alinhadíssimo com aquilo, né? Que a informação estava correta. A informação estava correta, né? E estava alinhado com o objetivo. Que é o mais importante. Que é o mais importante, né? Eu até comentei com vocês, né, que eu li uma frase essa semana aí no Instagram que fez todo sentido para mim. E aí parece que a minha ficha caiu, né? É que a espiritualidade, ela não escolhe os preparados, ela prepara os escolhidos. Porque a minha pergunta sempre foi: quem sou eu na fila do pão? Para os anjos quererem falar comigo, né? Porque aquela coisa quem eu sou efetivamente, né? Eu não sou uma santinha, eu não sou isso, eu não sou aquilo, tá? E aí um arcanjo quer falar comigo, né? Então, para mim tinha isso. E aí essa coisa, eu não sei nada sobre esse assunto. Por que eu, né? E só essa semana que veio essa frase, eu falei, nossa, deve ser isso aí, né? Porque provavelmente não fui contaminada por outras coisas durante a produção. Então, assim, foi demorado? Foi. Eles tiveram que ter paciência. Muita, né? Porque são muitos anos. Mas a cada coisa que eu fazia, eu percebia que eu não estava alinhada com o que eles queriam. Era muito interessante, porque eu sabia que aquilo não estava certo. Eu ficava com aquela sensação de que não estava certo, que não estava acabado. Então, eu encostava o projeto e esperava eu estar pronta e eu conseguir compreender para continuar. Então, é realmente muito certeiro o negócio, né? Meu certeiro, Deus, mas difícil. É muito doido, né? Porque assim, ainda quando a pessoa tem uma bagagem, né? Ela já estudou, ela já leu, ela já fez curso, né? É diferente, né? Claro Isso. que a espiritualidade também usa, né? Das nossas bagagens aí para trazer ferramentas, manifestar ferramentas para o mundo e tal. Mas no seu caso, é o que eu falei para a Marisha, né? É uma canalização pura ali. Né? Porque você não tinha nem noção do que era o rolê. Não tinha. Né? De repente ali acessou algo e começaram a vir confirmações para te mostrar que aquilo realmente estava alinhado e que era algo realmente que não vinha de você, né? Vinha de uma instância aí maior. Bem interessante, né? E, Val, fala pra gente, conta pra gente então um pouco do trabalho que o oráculo traz aí. Qual é o trabalho, né? Qual o objetivo, enfim, né, dessa comunicação dos anjos, que eles vieram te ajudar aí a canalizar esse oráculo? Qual é o objetivo deles com relação a este trabalho específico? Então, primeiramente, os arcanjos,
Eles querem mostrar que eles estão disponíveis para nós, seres humanos, né? Uau. Porque, como eu comentei, as pessoas têm o hábito de acreditar nos espíritos do mal, mas não acreditam nos espíritos do bem. Sim. Né? Então, alguém fala assim, eu tô com encosto, eu tô não sei o quê, e acredita, e tudo bem, mas se alguém falar assim, ó, tem um anjo aí do seu lado, imagina, né? Imagina um arcanjo, então, né? Então, eles querem mostrar que eles estão aqui para ajudar. Essa é a primeira coisa. Muito bom. E eles querem ajudar a gente no autoconhecimento, porque a gente precisa acelerar esse processo do autoconhecimento. O ser humano, ele está doente. No físico, no emocional, no espiritual. Com isso, o planeta está doente. Perfeito. Né? Só que todos têm pressa. Isso. Todos têm pressa. O ser humano tem pressa de se curar. O planeta tem pressa para ser curado. E a espiritualidade tem pressa para que a gente esteja pronto para curar tudo isso. Uau. Entendeu? Os trabalhadores da última hora. Isso. Então, assim, o relógio tá contando tic-tac. E eles estão fazendo isso para que a gente consiga focar e ter um pouco mais de disciplina para chegar no autoconhecimento. Porque o que acontece hoje? Durante o processo de autoconhecimento, como ele é longo, tem idas e vindas, é árduo, é dolorido, a gente tende em determinados momentos, a gente para. Às vezes a gente joga para lá e esquece. Então, o trabalho do oráculo, qual é? Ele vai te mostrar, primeiro assim, onde estão os problemas que estão afetando a sua vida. Porque ele traz não só a mensagem, ele traz reflexões para você. E ele foi desenhado para que o terapeuta consiga ajudar o consulente a chegar mais rapidamente nesse resultado. Então, como é que o oráculo funciona? Ele está ancorado na geometria sagrada. Tá? Certo. Ele funciona, a nossa toalha, onde a gente coloca as cartas, é o cubo de Metatron. Né? Esse cubo, ele tem todas as formas existentes na natureza. Ele tem os círculos, ele tem os triângulos, ele tem os cubos. Tudo da geometria sagrada, ele tem ali dentro. E ele tem a flor da vida, que é o princípio de tudo. Né? Nos raios, né, que desenham o cubo de Metatron, eles estão emitindo os 7 raios para o centro do cubo, que é onde está a flor da vida, que está representando o consulente. Então, durante o processo, enquanto os arcanjos estão, vamos dizer assim, nos bastidores, ajudando você a entender quais são os aspectos que você tem que trabalhar e intuindo você a entender quais são as suas crenças que estão impedindo o seu autodesenvolvimento. Por trás, o cubo de Metatron com 7 raios estão emanando energia, te fortalecendo. Porque na flor da vida, quando você olha o formato dela, eu já falei sobre isso também lá no meu Instagram, imagina que cada pétalazinha da flor da vida, todas aquelas linhas que formam ela, elas são delicados fios, né? E esses fios são fios de amor, dos quais nós somos formados. Durante a nossa vida, a nossa separação do nosso eu, alguns fios se romperam, alguns fios estão se rompendo, e nisso tudo está afetando o nosso físico, o nosso mental, o nosso emocional. Então, os 7 raios vão estar ali, dando essa sustentação, alimentando essa flor da vida, que é a sua origem, para que você consiga chegar, né, mais rapidamente
olhar para dentro de você e se recompor novamente. Recompor cada um desses fios sutis dos quais nós somos formados. Que lindo, né? E você canalizou tudo isso? Tudo isso. Nesse processo eu não sabia. Você não tinha noção, todo esse rolê? Nada. Não, é que nem eu falei. Então, cada partezinha dessa, até o formato das cartas, porque às vezes eu via uma imagem na minha cabeça que era o hexágono. Sim. Eu via o hexágono e eu achava que o formato da carta era no hexágono. Então, eu fiz um modelo, né, manual lá para eu poder mexer com ele, tentar entender tudo. Não evoluiu. Aquela moça que eu consultei no começo, que eu falei, que ela falou para mim, era para fazer o oráculo, né? Aí eu levei para ela, não, eu vejo redondo. E eu falei, não é redondo, eu vejo esse negócio. Mas por quê? Porque eu estava vendo a geometria sagrada do hexágono. Entendi. Eu estava vendo a geometria sagrada do hexágono e eu estava achando que era carta. Que legal. E ele está lá, no cubo de metástron. Sim, perfeito. Você entendeu? Mas não era o formato da carta. Então, assim, eu recebia as informações, mas eu não conseguia juntar e colocar cada coisa no seu lugar. Então, por isso que eu demorava para fazer cada parte. Então, eu fiz o formato, depois eu entendi o cubo, porque num outro curso, fazendo o curso, a professora começou a falar sobre alguma coisa sobre os grandes mestres, e de repente, no meio de uma oração, ela pegou e falou metatron. Aí aquilo me deu né? E aí eu falei, que isso, né? E não sei o quê. E aí foi aí que eu comecei a sentir mais e entender mais sobre o que era. Então, aí veio a questão do cubo, da geometria, mas precisou alguma coisa de fora vir para mim me despertar. Porque como eu não conhecia, para eu acessar dentro. Que legal. Entendeu? Então, tudo construção. Total. Que incrível, né? E mais incrível é que depois de tudo pronto, agora, depois do material pronto, já impresso, essa parte que é voltada para os terapeutas, ela me veio completo. Em uma semana. A instrução. A instrução do que era para fazer, como era para fazer e tudo mais. E aí eu fiz. E vai ser depois enviado por e-mail, porque não é uma coisa que você precisa ter dentro do oráculo, né? Mas, assim, é outra coisa que chegou depois de tudo já. Agora tá pronto, tá tudo certo, então... Nossa, Val, depois desse relato, a gente confirma realmente que a espiritualidade capacita os seus escolhidos. Não é? Que loucura! Não, loucura. Não, se a gente for olhar com outros olhos, é uma loucura, né? Todo esse processo de canalização, Então, e eu tinha essa coisa da negação, né? Por isso a dificuldade, né? A negação da minha capacidade. Primeira negação foi a da... real existência disso, né? Sim. Depois a negação da minha capacidade de fazer isso. Aí a negação por conta também do que os outros vão pensar. Então, antes eu falava muito para poucas pessoas, mesmo assim, meio sem graça, dos arcanjos. Porque eu tinha essa preocupação, né? Mas o que as pessoas vão falar de mim, vão pensar de mim, né? Então, tá louca, coitada, né? Então, foi todo um processo de eu trabalhar isso dentro de mim primeiro, né? Então, eu acho que por isso que eu falo, né? Que assim, o oráculo inteiro, primeiro ele foi trabalhado dentro de mim. Sim. Né? Para depois ele vir para fora, né? E é muito interessante, porque eu já conheci pessoalmente o oráculo, eu já vi, né? Peguei na minha mão já. Gente, assim, ele tem uma riqueza de detalhe, né? Todo esse processo que a Val criou, canalizou, ele tem uma riqueza de detalhe, né?
Então é uma coisa assim, bem incrível. A gente fica até impressionado, né? Ela canalizou até a maneira de atendimento ali, né? De todo esse processo, né? Então, assim, é bem incrível mesmo. Assim, eu fico bastante impressionada, assim. Toda vez que você fala, eu fico maravilhada, porque, né? Enfim, é muito doido, mas ao mesmo tempo é muito lindo, né? E transcendente aí. Val, eu queria te fazer uma pergunta, assim. Quando eles falam e todo esse processo, como que é a linguagem deles? Como que é a comunicação deles? Eles são duros? Eles são mais... Como que é, assim? Como que eles falam? Eles são mais firmes. Uhum. A primeira versão que eu escrevi do oráculo... primeiro, não só no oráculo, mas nas mensagens também que eu escrevia, sempre vinha e eu tinha que depois dar uma refinada, deixar uma linguagem um pouco mais simples. Mais leve. Primeiro, mais simples, porque é uma coisa mais rebuscada, uma linguagem, vamos dizer assim, sim. mais correta, muito formal, né? Então, para não ficar muito assim, eu dava uma suavizada e tal. Aí, a primeira vez, eu achei que ela era muito dura. E aí, até mandei para aquela minha professora, que falou primeiramente sobre os arcanjos, e falei para ela, você não acha que isso está muito duro, muito incisivo, assim? Ela falou, não está muito duro. É que as pessoas não gostam de ser diretas, né? De ouvir ou de ler coisas que são diretas, mas não está duro, né? Mas eu tinha essa preocupação, porque a minha primeira impressão era essa. Tem uma coisa que sempre me vem, que assim, que a gente tem que deixar essa questão de querer terceirizar nossos problemas, né? Então, eu quero terceirizar para o santo, eu quero terceirizar para o padre, para o pastor, né? Assim, eu quero fazer uma promessa, você resolve aí para mim, né? Então, ora por mim. Ora por mim. Então, assim, você está terceirizando, né? E sempre me vem, quando eu me comunicava assim com os arcanjos, que assim, a responsabilidade é toda sua, né? Exatamente. Então, tem que ter essa firmeza, porque você tem que ter essa consciência. Já passou do tempo de alguém ficar passando a mão na cabeça, achando que os outros vão resolver a situação, né? Então, eu fui também lidando com essa questão, né? Para também não alterar o sentido do que eles queriam, né? Sim. Porque eu tinha essa preocupação também. Então, eu posso suavizar a forma de falar, colocar um linguajar mais atual, mas eu não posso alterar o conteúdo da mensagem, né? Então, as coisas são mais diretas, mas não são tão duras, mas dá totalmente para entender. A gente acha que anjo falando... Oi, coisa linda, tudo bem? Olha, hoje vim trazer uma mensaginha pra você, tá bom? Então senta aqui que eu vou falar com você. Mas por que também, né? Se a gente vê no histórico, quando se pinta um arcanjo, quando não sei o quê, botam aqueles coisinhas lindinhas, com asinha, né? Sim. Quando você vê agora, quando tem coisas mais adultos, não sei o quê... Eles colocam sempre pessoas bonitinhas, sempre... Então, assim, é tudo como se fosse muito fofo, né? Mas não é, gente. Não é, porque eles não têm a nossa preocupação com essa questão de sutileza, né? De agradar o outro. Eles querem que a gente entenda. Isso é do ego, na de verdade. ser prolixo, né? Então, a mensagem é curta e direta. Isso. Eles querem ser diretos, porque, como eu disse, não tem mais tempo para perder. Não tem máscaras sociais mais, né? Sem máscaras sociais. Exato. Interessante, né? Ixi, não tinha nem noção disso. Eles trazem uma urgência, então. Eles trazem uma urgência. Nas mensagens que eu fiz lá, diárias, de 365 mensagens,
se você vê, todas são de autoconhecimento, todas são tipo assim, olha para você, presta atenção nisso, naquilo, ora fala do amor, ora fala do egoísmo, ora fala não sei do que era sempre assim, aquilo lá, o nome assim, das mensagens eram sementes de conexão. Por quê? Eu tô semeando primeiro, porque lá na frente você vai receber outra coisa, né? Então, as mensagens já eram. Se você parar e ler lá, você vai ver que elas são muito diretas. Isso já lá, né? Então, agora, com o oráculo, essa é a intenção, né? E eu posso trabalhar o oráculo para mim? Ou somente voltado assim para terapeutas? Olha, no começo, eu achei, nem sabia que tinha essa questão dos terapeutas, porque como eu disse agora, ela veio no final, sim, né? Então, assim, eu até questionei, né, com eles, porque eu falei, mas e aí, né? Como fica essa questão? Então, assim, primeiramente, porque são duas coisas diferentes, dá para trabalhar no individual. Ah, sim. Mas você não vai ter a riqueza do autoconhecimento, do processo de autoconhecimento no individual. Porque no manual do oráculo, ele tem algumas questões, tipo 3, 4, depende da carta. 3 ou 4 reflexões sobre o assunto para você pensar. Isso, pensando no individual. Com o terapeuta, não. Com o terapeuta, a pessoa vai conseguir descobrir qual o estado vibracional que ela está, qual é o trauma envolvido, qual é a crença que esse trauma traz, qual é a abordagem terapêutica recomendada para ajudar no processo, entendeu? Então, e aí ela vai conduzir. Então, vamos estudar a crença, vamos estudar o trauma, vamos entender o trauma, vamos estudar a crença e vamos desmistificar sua crença e vamos... então, assim, é um processo mais detalhado. Sim. Porque, nesse caso, o papel do terapeuta agora está puxando mais para o sentido de realmente orientar o processo do cliente. Entendi. Pegar na mão e conduzir o consulente a continuar, para não largar, entendeu? Agora, no individual também. Então, qual foi a orientação? Nesse primeiro momento... para fazer o treinamento dos terapeutas, né? Num segundo momento, que eu ainda não sei quando é, aí eles vão liberar para as pessoas comuns, né? Que querem fazer o seu autoconhecimento, né? Mas, assim, a questão do terapeuta é a questão de acelerar um pouco mais o processo, sim, entendeu? E pela pressa. Pela pressa. Sim. Porque, assim, é para ajudar mesmo. Para ajudar o terapeuta a ter... Porque ele tem um processo, né? Sim, né? Esse material que chegou, então, é um passo a passo. Então, vai fazer... O consulente tem que ter o caderno dele e responder as perguntas e fazer. É como se fosse um trabalho de casa. Sim. Né? Que é justamente para isso, para você não abandonar o processo. Sim. Porque as pessoas, por exemplo, quando saem de uma terapia, elas saem... pensam 1, 2 dias sobre o assunto e deixa para lá. Doeu demais. Sim. Dá trabalho pensar. E a ideia aqui não é essa. É você conduzir o processo Sim. inteiro. E aí você faz esse processo com cada uma das cartas. Porque cada uma das cartas traz um aspecto que você precisa trabalhar. Maravilhoso, né? E você passou por esse processo, Val? Você Passei. Precisou passar por esse processo? Eu passei. Foi fácil? Não. Não. E aí você fala, nossa, mas você trabalha faz tanto tempo com isso, você está dentro, você está trabalhando com oráculo. Então, só que se eu não parasse, não olhasse para cada questão individualmente, não ia ter esse mesmo resultado. Para eu saber ensinar, explicar direitinho, eu tenho que saber como é passar pelo processo, né? E aí descobri crenças que eu nem imaginava que eu tinha. Traumas que não fazia ideia, né? E com as pessoas que eu já apliquei, acontece muito isso. Tem gente que fala assim, não reconheço esse trauma. Né? Não reconheço. Mas por quê? Tem gente que não lembra. Sim.
E aí, eu, sabendo da situação, eu recordei a pessoa do trauma, porque ela não sabia, não lembrava. E temos a questão também do trauma ser ancestral. Sim. Que interessante. Perfeito. Né? Sim. Então, porque a gente reverbera, né? A gente traz informação ancestral, né? Sim, então, muitas. Essa questão, ela ainda pode estar te afetando, então você pode não reconhecer o trauma. Você não passou por aquilo. Mas a energia dele está atuando sobre você. E como é que você trabalha? Né? Então, a gente só trabalha aquilo que a gente consegue compreender, a gente consegue identificar, né? E aí você vai trabalhando sobre o assunto. Perfeito. Por isso que a ferramenta, então, é para o terapeuta. O oráculo. Isso, o oráculo completo. Tem essa outra parte que dá para você trabalhar no individual. Mas essa parte que é para poder ter esse olhar, né? Isso, porque esse olhar mais profundo é para o terapeuta. Entendeu? Gente, que muito incrível, interessante. Né? Incrível. Qual que é a diferença dos arcanjos para os anjos? Eu ia perguntar isso. É porque a gente tem uma hierarquia, né? Então você tem os Elohims, você tem os serafins, os Elohims, os arcanjos, os anjos. Então é uma hierarquia, né? Sim. Dentro da espiritualidade, né? Então assim, os anjos, eles estão mais próximos da gente. A função deles é uma ajuda mais, vamos dizer assim, no nosso dia a dia, né? Um apoio, né? Quando você pede, por exemplo, seu anjo da guarda, né? Existe anjo da guarda, Val? Existe o anjo da guarda. Existe o anjo da guarda. E cada um tem o seu? Cada um tem o seu, né? Isso não quer dizer que o seu também seja só seu. Ele pode cuidar de outros também, né? Mas você tem o seu anjo da guarda. Então, você tem esse acesso, você pode conversar com o seu anjo, pedir informações, né? Então, eles estão mais ligados no seu dia a dia. Os arcanjos, eles estão numa hierarquia um pouco mais alta. E eles estão para fazer essa intermediação entre uma espiritualidade maior e a gente. Uma coisa mais ligada com essa questão da informação, né? Entendi. De orientação. É uma como fala assim, é um pouco diferente, né? Nenhum deles vai, por exemplo, não adianta você ficar pedindo, me ajuda com isso, com aquilo, não. Eles vão te dar, a ajuda que eles vão dar é uma informação que chega para você, né? Por meio de alguém, por um livro que você for ler. Então, a informação que você precisa vai chegar. Para você lidar com o problema, né? Então, essa diferençazinha básica. Mas nem os anjos e nem os arcanjos, eles podem resolver o seu problema. Porque não é papel deles. Que daí fere o nosso livre-arbítrio, né? E não é papel deles. Eles não têm que resolver as nossas coisas, né? Muito engraçado, né? Que é um despertar. Eles trazem pra gente um despertar da autorresponsabilidade. Isso. Né? Que eu acredito que tem a ver com esse amadurecimento nosso, né? A gente vive aí muito ali conectado com a nossa criança, né? Com a criança ferida, né? Com essa... A gente é muito imaturo, né? Assim, e esse querer terceirizar, né? Passar pro outro ali... algo, ora por mim, vai procurar o fulano de tal para fazer um trabalho espiritual, né? Tudo bem, faz parte, né? Mas, assim, eu vejo que, pelo que a Val tá trazendo, então, é esse despertar da nossa autorresponsabilidade, né? Total. Muito interessante isso. Tá trazendo pra gente essa, né? Vamos olhar pra si, cada um aí, né? E fazer o que a gente precisa fazer, né? Porque só depende de nós, né? Então, pra gente parar aí de olhar pro externo, né? E começar a olhar pra dentro da gente, né? Perfeito. Val, tenho uma dúvida, né? Eu não conheço o oráculo. Né? Camila conhece e as pessoas que estão assistindo também não conhecem o oráculo. O que é um oráculo? A gente não contextualizou. O que é um oráculo? São cartas? São cartas. Quantas cartas são?
São 56 cartas, né? Ele tem um manual que tem, acho que 112 páginas. Não é um livrinho, é um manual mesmo. Tem uma toalha que tem o cubo de Metatron, por conta da geometria sagrada. As cartas, elas têm de um lado a flor da vida, do outro lado os raios, dos 7 raios, para formar o desenho da toalha. Então, na hora que você vira a carta, os raios, eles são os mesmos que tem na toalha. E ele vai formar o cubo de Metatron ali, tá? E o que é um oráculo? Né? Se você vê, por exemplo, na Bíblia, em escrituras mais antigas, assim, né? É o mensageiro. Eu não sabia também o que era, né? Quando a primeira vez que eu ouvi falar no oráculo, que era para fazer oráculo, eu falei, mas o que é um oráculo? Então, o oráculo é um mensageiro. Então, lá atrás, né? Até em filmes você vê, o pessoal assim, é alguém que traz uma mensagem do plano superior para cá. Que codifica e traz. Essa semana eu vi Pitágoras. O nome vem da Pitonísia, que era um oráculo também. Isso. E tinha as pitonisas, muito, né? Pitonisas, né? Isso. As pitonisas, né? E Pitágoras foi os pais colocarem em homenagem a esse oráculo. Que tinha muito, né? Oráculo de Delfos, enfim. Isso. Muitos oráculos. E perdeu. Agora a gente está voltando, então. Isso. Se perdeu essa coisa de oráculo, né? Não, e tem bastante hoje, né? Eu não sei se é uma coisa que está vindo, né? Obviamente, por conta da espiritualidade, está mandando. Sim. Porque eu vi vários, né? Depois que eu comecei, aí tem oráculo das deusas, tem oráculos... Sim, tem vários. Tem vários, né? Então, eu acho que, de uma certa forma, isso está sendo... eles estão trazendo diversas formas de trazer a informação, né? Eu não sei, né? Eu vejo, assim, como uma ferramenta, como algo ali físico, que eles encontram para se conectar com a gente, né? Para manter essa conexão, né? Então, esse contato que a gente pode ter aí com essa força maior, com a espiritualidade, enfim, né? Aí tem diversos oráculos, nomes, né? Me veio recentemente justamente sobre isso, né? O que é, assim, a carta em si? Olhando para o processo terapêutico que veio depois, né? A carta é só um atrativo, né? Só não, né? Mas assim, é o meio que traz a pessoa para olhar para a situação. Perfeito. Né? Na hora que você começa a mergulhar no diagnóstico terapêutico, ele vai trazer outras coisas, que aí, não diretamente, você começa a olhar para a carta e fala, mas por quê? Né? Como chegou até aqui? Mas é porque ele é isso, ele vai trazer a informação para conseguir te acessar. Sim. Né? Acessar o seu interior. Materializar algo muito maior, né? Isso. Muito interessante. Demais. E Val, fala um pouco pra gente também, assim, de como que isso reverbera, como que esse contato que você teve aí com os arcanjos, como que isso tem reverberado, assim, na vida das pessoas, né? O que isso tem trazido através aí de você, como esse canal, né? O que isso tem trazido hoje para a vida das pessoas, né? Alinhado aí com esse objetivo deles, né? Assim, o que você sente? Olha, quando eu comecei a fazer, por exemplo, as mensagens, foi a primeira coisa que eu coloquei para o mundo, né? Para as pessoas verem. E eu ficava sempre pensando assim, né? Mas quem vai ver? Será que vai ajudar alguém? Não sei o quê. E é muito interessante as pessoas falarem assim, nossa, isso aí me pôs para pensar muito. Aí chegava outro e falava, nossa, eu lembro, um tapa na minha cara esse, né? Então, depois, quando eu comecei a atender mais o pessoal da família, as pessoas mais próximas, assim, com essas versões primárias do oráculo, né? No começo eu tinha só as cartas, não tinha
e o texto, né? Eu não tinha essa questão do diagnóstico. Trazia algumas pessoas, falava assim, nossa, mas será isso, né? A pessoa ainda se questionava, né? Mas na maioria falavam assim, nossa, nunca tinha pensado nisso. E isso é bom para me fazer refletir. Agora, com o diagnóstico, com as pessoas que eu estou fazendo, é muito legal. Porque a pessoa não reconhecer em si, que foi o que aconteceu comigo também, né? Não reconhecer determinadas crenças, não reconhecer traumas e, de repente, começar a trabalhar com aquela carta, com aquela informação e começar a vir insights, começar a vir crenças durante o dia a dia, quando a pessoa começa a pensar, aí as coisas começam a fluir, né? Então, para mim, isso tem sido muito legal. E outra coisa, o resultado, você começa a sentir, porque quando a pessoa começa a perceber por onde passa o problema dela, parece que já dá uma acalmada. Porque como estava tudo no inconsciente, a pessoa às vezes estava nervosa, a pessoa estava muito cansada, mas porque ela não conseguia saber de onde vinha tudo aquilo. Quando ela começa a trabalhar, parece que dá uma tranquilidade. E isso dá para perceber na pessoa. E aí eu sempre pergunto, né? E como está se sentindo? Como foi essa semana trabalhando com essa carta? Tudo? E aí eu fico colhendo as informações justamente por isso. Para eu saber como que a pessoa está se sentindo após começar a trabalhar com as cartas. Então eu vou acompanhando isso, né? Eu vou entendendo. Então, para mim tem sido muito bom perceber que realmente os arcanjos estão conseguindo fazer as pessoas refletir em profundidade, né? E que isso está fazendo diferença, né? Porque eu falo, né? Assim, eu fui o canal. Então, são eles que estão fazendo, né? Eu estou levando, mas quem está fazendo são eles. O trabalho é deles. Eles que estão ali fazendo a orientação, eles que estão dando os insights para as pessoas, né? Não sou eu daqui. Daqui o máximo que eu faço é fazer as perguntas. Mas quem está trabalhando lá no dia a dia são eles. A geometria sagrada está trabalhando. Então, é o resultado deles, né? Que lindo. Muito lindo. Muito legal. Que aula que tivemos aqui. Meu Deus. Muito legal, né? E, Val, você falou pra gente sobre essa questão da urgência, né? O que me deu, assim, uma dúvida aqui, né? Ou até mesmo, né, pra pensar. Essa questão da urgência, ela tem conexão com todo esse processo de transição planetária que a gente está vivendo? Sim. É sobre isso? É sobre isso, né? Porque não tem como você fazer transição planetária com as pessoas adormecidas no grau em que a gente está, né? São poucos os despertos com relação aos não despertos. Muito poucos. Né? Então, assim, quem tem um pouquinho mais de conhecimento, vamos dizer que nós aqui temos um pouco mais de conhecimento. A gente consegue entender muitas coisas, mas tem muitas outras que a gente ainda não alcançou. Mas a quantidade de pessoas que estão afundadas na tristeza, na depressão, só no dia a dia, pensando, curtindo, vamos dizer assim, coisas tão banais e sem perceber que estão fazendo mal a si próprias, né? É muito grande. Então, não tem como você fazer uma transição planetária e querer, vamos dizer assim, ajudar tanta gente, porque é muita gente, né? Então, a espiritualidade está tentando de todas as formas, com várias ferramentas de todos os lados, ajudar essas pessoas. Porque a gente não sabe que todos somos um. Sim. Então, enquanto todo esse povo estiver adormecido, não tem transição. Não tem transição planetária, né? Então, esses poucos evoluídos, né? Vamos evoluídos, não, um pouco mais evoluídos do que os outros, um pouco mais despertos do que os outros,
eles não vão ser felizes, não vão conseguir atingir uma plenitude maior com tantos outros no oposto completo, né? Então, assim, se a gente pegar um corpo, vamos pensar que Deus é um corpo. E esse dedinho aqui somos nós. E esse dedinho aqui tá doente. Eu machuquei esse dedo. Então esse dedo tá doente. Só que eu não dou atenção para ele. Esse dedo começa a inflamar, começa não sei o quê. Ele começa a prejudicar o funcionamento da mão. E aí ele vai tomando conta do braço. Ele vai afetando o todo. Né? Então... Excelente. Esse dedinho, ele é muito importante. E pro todo, a gente tem que resgatar esse dedinho, né? E cada um dos outros, né? Para que esse todo seja um inteiro, né? Então, não tem como a transição planetária atingir um nível maior se a gente não conseguir ajudar todo mundo que está ficando para trás. Perfeito. Exato. Aí sai do objetivo se a gente não ajudar o outro. Isso, E que bom que a gente tem ferramentas como a sua, o oráculo, para trazer luz para muitas pessoas, né? Para ajudar mais, né? Exatamente. E, Val, então, queria pedir para você deixar uma mensagem aí para o pessoal, né, que está acompanhando a gente, por áudio, por vídeo, para que você deixe uma mensagem bem especial aí para as pessoas, que tem a ver também com a mensagem dos arcanjos, né? Para que a gente possa receber isso no nosso coração. Eu sugeriria para vocês tentar se conectar com eles, né? E a conexão não é uma coisa assim que tem um ritual específico, não é uma coisa que é para ser difícil, né? Não tem receita de bolo. É se chamar, é se colocar à disposição, num cantinho, quietinho, coloca uma música, se gostar de ouvir música, só que tenta se conectar aqui, no coração. E chama por eles, por um específico, se quiser, né? Às vezes é mais fácil, né? Tem muita gente que tem conexão com o Arcanjo Miguel, né? Tem gente que tem com Samuel. Escolhe um. E tenta fazer essa conexão, porque eu acho que vai começar a perceber muito mais, ter muito mais orientação, ter essa facilidade de encontrar uma solução para o seu problema. Então, a minha mensagem seria essa: tenta entrar em conexão, tenta olhar um pouquinho para si de uma outra forma, né? Porque essa energia dos arcanjos, elas vão trazendo um equilíbrio. Vão trazendo equilíbrio, né? É lógico, a gente sabe que temos aí muitas coisas que trazem o nosso desequilíbrio, né? Então é uma chance, uma oportunidade que tem de mudar esse estado vibratório aí. Chama por eles. Ai, muito bom, muito bom. Maravilhoso, Val. A gente quer te agradecer de coração pela tua presença aqui hoje. Foi, assim, maravilhoso. Também conhecer a tua história, né? Tua história aí que é uma história inusitada, ao mesmo tempo que choca a gente, né? Porque você teve aí um contato totalmente fora do ordinário, vamos falar, né? Então a gente quer te agradecer, né? A gente vai deixar também o Instagram da Val em algum lugar por aqui. A gente vai deixar o contato dela, que a Val vai estar fazendo também essas formações, tanto para Londrina quanto para São Paulo e futuramente em outros lugares também, né? Então a gente vai deixar o contato dela, quem de repente se interessar, quiser saber mais também sobre o oráculo, até trocar também uma figurinha com a Val, a gente vai deixar o contato dela aqui, tá bom? Tá. Perfeito. Eu que agradeço vocês, meninas. A gente poderia ficar horas ouvindo você, né? Queria te agradecer. Obrigada. Viu? Gratidão. Gratidão pelo sim que você falou, por ser esse canal entre a espiritualidade, entre os arcanjos e para nós, essa ferramenta tão linda que você canalizou, esse oráculo maravilhoso. Gratidão.
Eu que agradeço, gente. Obrigada, viu, Camila? Obrigada. A gente que agradece. Gratidão. Se vocês gostaram, curtem, compartilhem, convide pessoas para assistir o Ilumina, o podcast que clareia e traz expansão e consciência. Gratidão. Gratidão.